Gente, Brandino. Oi? Gente, fazendo pilar com bloco? Só faço com bloco, sabe por quê? Tauba aqui na minha cidade tá bastante cara. Aí eu tive essa ideia de quebrar o bloco assim, ó. Dessa maneira aqui, ó. Rapaz, isso dá certo, velho. Tá. Eu só faço pilar desse jeito aqui, ó. Com o próprio bloco, eu faço pilar, entendeu? Mas aguenta peso mesmo, com um bloco assim? Aguenta que eu botei a trelisca aí. Já pra você ver, ó. Pra você ver que vai fechar certinho, tá vendo, ó? Vai ficar a conta do concreto, ó. Isso é brincadeira, rapaz. E aprenda. Tá vendo aí, ó? Tô vendo. Só a conta do concreto. Só o mel. Entendeu? Aqui, ó. Sabe quanto economizou aqui? Mais de R$1.000. Por quê? Foi mesmo, hein? Tauba na minha cidade tá cara. Sabe quanto tá a unidade de uma tauba aqui na minha cidade? Tá quanto aqui? R$30. R$30 na unidade. É mesmo, hein? Daquela tauba ruim. Isso é brincadeira. Ó, você vem aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Depois só vem enchendo de concreto. Não tem perigo de abrir. Porque tá com a massa. Entendeu? Entendi. Então pega essa dica aí e já deixa a opinião de vocês.